Agora, meio-dia e 17, você vai acompanhar agora um bate-papo com Vinícius Tavares. Ele é autor do livro A História da Bancada Ruralista, contando de uma forma cronológica a influência desses personagens para o crescimento do desenvolvimento do agronegócio. Hoje nós estamos ao lado do Vinícius Tavares. Ele é jornalista e também o coordenador de comunicação da ProSoja Brasil. E nós vamos falar sobre esse livro aqui, A História da Bancada Ruralista. Vinícius, primeiro, um prazer muito grande tê-lo conosco. E como é que se deu a ideia de criar, de gerar esse filho? Tudo bem, Fabélia. É um filho, né? Porque é o primeiro livro. Eu fiz uma pesquisa bem profunda, na verdade, né? Trabalhando com agro desde 2008, como profissional de comunicação. Eu trabalhei como assessor de comunicação da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, logo no início da sua reestruturação, no início de 2008. Nesse período nós passamos pelo Código Florestal, aí depois teve a PEC 215 da questão indígena. Enfim, eu passei alguns momentos importantes da história e conheci parte dessa história da agricultura brasileira, né? Além de conhecer a história, também os personagens dessa história, né? Sim, exatamente. A bancada ruralista, que é conhecida como a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela é formada por deputados e senadores do Brasil inteiro, né? Com experiências, alguns de primeiro, segundo mandato, e pessoas com 30 anos de atividade aqui, de serviços prestados à agricultura. E eu tive a oportunidade de conhecer, de me aprofundar e conhecer o trabalho dessas pessoas ao longo das etapas da agricultura brasileira. Por exemplo, tivemos problemas de securitização de dívidas, tivemos problemas quando houve a implantação do Plano Real, houve uma adaptação muito grande, muitos tiveram que sair da atividade. O produtor rural sabe o que eu estou falando, aqueles que conhecem, vivem disso. Eu não estou inventando a história, né? Eu estou relatando nessa história. Então, é um livro que é um projeto de valorização do agro, né? Valorização da representatividade da agricultura brasileira. Então, ao longo desse tempo, digamos que eu peguei um período pré-constituinte até os dias de hoje, muitas coisas aconteceram para que a gente transformasse o Brasil de importador de alimentos para exportador de alimentos. Essa é a síntese do livro, né? E é um livro que eu produzi a partir de entrevistas que eu fiz. Então, a ideia inicial era ouvir 20 pessoas, 10, 15 pessoas influentes do meio. Só que você vai ouvindo uma história, aí a pessoa fala, você tem que ouvir fulano agora tem que ouvir ciclano. E aí eu fui indo, e a minha pesquisa foi aumentando, e as minhas entrevistas foram aumentando, e eu cheguei a cerca de 70 pessoas. Pessoas que conhecem, que vivem a Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, pessoas que já passaram por ela, representantes de entidades do setor agropecuário, parlamentares, inclusive... Comunicadores também. Comunicadores, a pessoa da cozinha que faz o almoço da FPA, né? Enfim, o assessor, as pessoas que viveram isso, né? Que viram como foi importante as entidades participarem, os produtores tomarem parte nesse processo através das entidades do agro, empoderarem os parlamentares, que são eles que decidem aqui através do voto, através da mobilização, através do processo democrático, né? Então, existe todo um encadeamento que começa na base. Então, digamos que nos primórdios não existia esse engajamento tão grande das entidades. E com o tempo, os sindicatos, as federações, as associações de classe, elas foram se organizando de tal forma que perceberam que era importante ter em Brasília, empoderar, participar, oferecer informações técnicas, enfim, o discurso, a realidade do campo para que os representantes aqui, digamos, os parlamentares, eles tivessem as ferramentas necessárias para defender esse produtor na ponta, né? Através do voto, através de ações no legislativo, no judiciário e no governo. Essa questão aí de abastecer ali, de fomentar esses parlamentares, o livro traz um lado bacana, né? Que é essa de ter os assessores técnicos com conhecimento real das necessidades, que na hora que você for fazer a minha defesa, você tem todos os argumentos quando alguém vier contra.
Sim, exatamente. O parlamentar, ele é bombardeado diariamente por muitas informações. Então, assim, ele tem que ter foco. Qual que é a área de atuação do parlamentar? Ah, eu sou um defensor da fruticultura, eu sou um defensor da minha área pecuária. Muitas vezes eles não são nem ligados a esse setor, mas eles defendem a causa e eles têm que ter instrumentos, eles têm que saber exatamente como é que está a tramitação de certos projetos, qual que é a composição das comissões permanentes, nas comissões na Câmara e no Senado. Então, para isso, existe todo um aparelho, todo um trabalho fomentado pelas entidades para sustentar esse parlamentar, para dar condições para que ele possa decidir, já que ele é o nosso instrumento nesse processo democrático, é o parlamentar na ponta, né? O Brasil já foi um país, digamos, mais do canetaço. Hoje em dia, ele é um país que ele olha mais para o legislativo, porque lá estão representadas muitas forças da sociedade, né? Então, assim, em suma, defender o agronegócio, defender a agricultura e defender o Brasil, e defender que a comida vai estar mais barata, a cesta básica vai estar mais acessível, a inflação vai estar controlada, né? Nós vamos poder vender mais lá para fora, claro que em detrimento até muitas vezes da renda do produtor. Isso que a sociedade às vezes não percebe, né? Que a comida está barata, a comida está acessível, mas o produtor está enfrentando dificuldades, como uma falta de uma estrada, de rodovia, né? E, enfim, são trabalhos que não se esgotam de uma legislatura para outra, né? Então, é um trabalho permanente de criar essas condições e talvez, eu acredito que esse governo agora esteja realmente focado, imbuído de fazer esse trabalho, né? De melhorar o ambiente de negócio para o produtor rural. Uma coisa que eu achei bacana, eu já li o livro, que através dele, da organização da bancada ruralista, outros setores podem entender o funcionamento e também entender e tomar isso aqui como uma base, como um espelho para se organizar. Exatamente. A agricultura, ela, vamos dizer assim, ela é muito importante, mas assim, o nosso público é pequeno frente ao público das cidades, né? Então, mas bem organizada, ela mostra a sua importância, né? Então, a maneira como ela trabalha aqui, ela acaba servindo de exemplo para outras áreas, por exemplo, para que outras frentes parlamentares possam se organizar e possam valorizar o seu trabalho, né? Eu acredito que esse livro aqui, quanto mais o tempo passa, eu acho que mais ele ganha importância. Não pelo meu trabalho em si, mas pelo valor que o conteúdo dele, que o resgate histórico dele. Por quê? Foram muitas pessoas trabalharam por esse livro, muitas pessoas trabalharam pela agricultura brasileira nos últimos 30 anos. E nem sempre elas foram reconhecidas. Nem sempre elas tiveram reconhecimento. Tem muita coisa que aconteceu que está relatado aqui que o público, de um modo geral, não soube que tudo aquilo estava acontecendo. Sim, histórias de bastidores, como é que uma negociação acabou acontecendo, como é que a gente conseguiu fazer com que um projeto importante fosse aprovado, né? Enfim. Poder de convencimento. Poder de convencimento. Então, eu acredito, assim, eu não sou um homem do campo, eu cresci numa cidade e por muito tempo, eu não valorizava o setor. Mas no momento em que eu comecei a trabalhar com a frente parlamentar e eu me voltei para o jornalismo do agro e depois eu vim trabalhar na ProSoja, enfim, digamos que num período de uns 10 a 11 anos, no meu caso, houve uma transformação do Vinícius como um profissional que não valorizava a agricultura e talvez, como a maioria das pessoas, era convencido pelos argumentos de que a agricultura ela desmata, a questão dos defensivos, e conhecendo o trabalho da frente, conhecendo tecnicamente a agricultura brasileira, as entidades, conhecendo os produtores, eu me tornei um profissional, um jornalista que defende o agronegócio, defende a causa dos produtores rurais, do setor produtivo rural. Porque realmente o Brasil tem uma vocação. O Brasil tem terras como nenhum outro, por isso ele é tão atacado por ONGs, por governos que se sentem ameaçados pelo Brasil, né? Por essa possibilidade do Brasil ser a potência hegemônica na produção de alimentos no mundo, né? Então é isso que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, a questão do G20, onde o nosso país foi ameaçado pela Alemanha, por outros países, né? O próprio acordo do Mercosul com a União Europeia, dependendo tanto da questão ambiental. Eu acho que o livro
traz coisas que a gente deveria discutir mais com mais clareza, sabe? E com dados estatísticos, dados que a Embrapa pode trazer para nós, dados que o Serviço Florestal Brasileiro, que o Ministério do Meio Ambiente, que o IBAMA podem trazer para nós estatísticas e não só aquele argumento fácil, simples, apontando o dedo para o que se acha que está ruim, que está errado, né? Quando a gente sabe que, graças ao Código Florestal, o produtor brasileiro ele preserva, ele abre mão de parte da sua propriedade, como nenhum outro país acontece, né? Para fazer a sua participação na preservação ambiental, né? Então, isso aí é uma coisa que faz toda a diferença, né? E olha, eu posso garantir, o livro ele é contagiante, ele é muito gostoso e certamente vai te trazer aí uma luz, um olhar diferente. Quem quiser adquirir o livro, como é que pode fazer? Bom, o livro ele está disponível na editora Vincere Editora, vincereeditora.com.br, e também através de um telefone celular que eu gostaria de passar agora, que é o 61 99 996 4969. Tá? Podemos enviar o livro para todo o Brasil, aceitamos débito, crédito e oferecemos nota fiscal se for o caso de esse livro for adquirido em grandes quantidades. A gente pode fazer um pacote específico e o meu sonho é que esse livro fosse para as escolas, para as universidades, para os sindicatos e que todo mundo que talvez não lide diretamente com a agricultura, pudesse ter um despertar para o nosso setor mais importante da economia, né? Que é o agronegócio. E olha, vale a pena a leitura. Então, é realmente um livro muito gostoso de ser lido. O meu está aqui, eu já li, por favor, assine-o, porque claro que eu quero assinado. E você pode entrar em contato e fazer a sua aquisição, que vale a pena. Vinícius, obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. É um livro que eu organizei, mas a história é de todo mundo que participa da agricultura brasileira.